Mateus 24, versículos 4 em diante. É a passagem que nós estamos estudando, entendendo. Passagem que fala sobre os sinais daquilo que Jesus mesmo havia profetizado que aconteceria, a destruição de Jerusalém e do templo. Jerusalém, a cidade escolhida por Deus, o templo, o lugar da presença de Deus, que simbolizava e representava, a presença de Deus com o povo. Agora em Cristo Jesus isso perde a sua importância, porque temos o próprio Jesus Cristo como aquilo tudo que o Antigo Testamento apontava. Então, irmãos, o que nós temos visto a partir do versículo 4 é sobre a resposta que Deus deu aos discípulos do que aconteceria antes da destruição de Jerusalém e do templo. Nós estamos focando, e vale o esforço porque é importante, é interessante, é válido para a gente aprender e ter essa informação, mas a gente está focando naquilo que nem sempre a gente se importa quando a gente vai estudar essa passagem, que é sobre o cumprimento desses sinais, não num futuro distante, mas num futuro que para os discípulos foi próximo ou de uma maneira proporcional, como a gente sabe que foi o que aconteceu no ano 70. E aí, nós estamos chegando no final de uma das partes desses sinais, para a gente poder entrar na última parte do sinal. A partir do versículo 4, nós vamos fazer a releitura aqui, para podermos lembrar do que Jesus falou e do que a gente também estudou aqui. A partir do versículo 4, então diz que Jesus lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Primeiro sinal, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Segundo sinal, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Terceiro sinal, então sereis... versículo 9, né? Isso. Então sereis... Oi? Isso. Então sereis atribulados. Eu só estou tentando aqui observar. Acho que eu fiz uma... tá. Perdão, irmãos. Aqui no versículo 7, eu esqueci de relembrar. Na parte final dele, nós temos um terceiro sinal, que é sobre fomes e terremotos em vários lugares. Aí o versículo 9, quarto sinal. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Quinto sinal. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E o sexto sinal, agora aqui no versículo 12, que foi o último versículo que nós tratamos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O sétimo sinal são os versículos, o versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim.
nós temos aqui uma divisão de basicamente 7 sinais. Em todos esses 14 versículos, nós vamos tratar sobre esse último sinal de uma divisão maior, que lá no final depois a gente faz a observação a respeito dela, ainda que eu já tenha mencionado isso aqui em outros estudos. O que a gente deve entender sobre esse 7º sinal? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Abra a sua Bíblia aí, ou vá para o capítulo 28, só folhear um pouquinho aí as páginas, último capítulo de Mateus. No último versículo, ou na última parte, desse capítulo, começando aí no versículo 18. Mateus encerra o seu evangelho dizendo a respeito desse evento que aconteceu logo após Jesus ter sido elevado aos céus. Jesus, aproximando-se dos seus discípulos, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco até a consumação do século. Agora vá para o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Quem puder, leia para nós, por favor. Marcos 16, 15. Isto. E agora para o Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Versículo 44 a 49. Lucas 24, 44 a 49. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu pedi os irmãos para abrirem as Bíblias nessas passagens, porque nós temos um dos sinais da destruição de Jerusalém e do templo, sendo a pregação do Evangelho a várias nações. E nós temos, basicamente, nas palavras finais de Jesus aqui, no tempo que ele esteve nesse mundo, como sendo quase as mesmas palavras. É aquilo que a gente chama de a grande comissão, aonde ele comissiona os seus discípulos e, consequentemente, todo o povo de Deus a proclamar o Evangelho do Reino, que diz respeito ao próprio Jesus Cristo. Então nós temos, no capítulo 24, um sinal. Nós temos, em um contexto diferente, essa ordem dada por Jesus aos seus discípulos, de maneira um pouco mais descritiva. E nós temos, de maneira ainda mais detalhada, não mais nos evangelhos,
mas no livro histórico que nós temos no Novo Testamento, que é o livro de... Qual livro histórico que nós temos no Novo Testamento? Atos dos Apóstolos. Então abra aí no capítulo 1, versículo de número 8. Atos 1, 8. Quem pode ler para nós, por favor? Veja, irmãos, nós temos aqui nessas passagens todas, né, um pouco daquilo que Jesus disse que aconteceria como um sinal, daquilo que ele deixa como ordem, ou dá como ordem. E no livro de Atos, de maneira mais detalhada, nós temos de maneira resumida, né, melhor dizendo. Detalhada porque se refere a algumas regiões, mas resumida porque em apenas um versículo isso é dito. Dessas regiões pelas quais eles deveriam proclamar o evangelho do qual o próprio Jesus ordenou que eles fizessem. E aí tem um comentarista que sobre isso vai dizer o seguinte, que cheios do Espírito Santo, os discípulos começaram a proclamar as boas novas em Jerusalém, como a gente vê tanto lá no Evangelho de Lucas, isso é mencionado, porque Jesus diz para que eles pudessem ir fazer discípulos começando em Jerusalém. Depois nós temos aqui em Atos, Jesus também reiterando isso, né? Ou isso sendo reiterado, de que eles seriam testemunhas começando em Jerusalém, depois indo para Judeia, Samaria e até os confins da terra. Depois, o comentarista continua dizendo, diz que os discípulos pregaram o evangelho nas regiões de Judeia e Samaria e finalmente o levam a Roma. E é interessante porque o comentarista diz que Roma, sendo a capital imperial, era de onde saíam todas as estradas como raios de uma roda. Então é como se Roma fosse o centro e de Roma várias estradas convergiam para outras cidades. É por isso que ele diz que confins da terra, aqui o relaciona confins da terra, com a cidade de Roma, aonde chegando em Roma, isso alcançaria os confins da terra. Um detalhe sobre isso é que ele também diz que isso se estenderia até o final do mundo conhecido de então. Então vamos nos lembrar, e vamos aqui considerar, que naqueles dias a tecnologia, né, o meio de comunicação era muito limitado. Então não se tinha noção de população em outras regiões diferentes e distantes daquilo que era o Império Romano, que naqueles dias era algo bem vasto. Então esse comentarista traz esses detalhes todos para nós. E ele continua. Em Atos, é focalizado a atenção em Roma como o destino do Evangelho de Cristo. De Roma, as boas novas alcançam o mundo inteiro. O que a gente encontra em Atos? É justamente no capítulo 1, versículo 8, esse resumo de tudo aquilo que ao longo do livro de Atos vai acontecer. A proclamação do Evangelho começando em Jerusalém, indo para a Judeia, Samaria, chegando em Roma e de Roma se espalhando até os confins da terra e chegando, por exemplo, até os nossos dias, como de fato chegou, vindo aqui para o Brasil, e já temos aí mais de 150 anos
de presbiterianismo, por exemplo, aqui no nosso país. Mais um texto para a gente observar aqui uma questão interessante sobre isso se cumprindo, é capítulo 8, versículo 1, aí de Atos. Atos 8, versículo 1. Diz que naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Então, Jerusalém era onde tudo aconteceu, era onde todos estavam, era onde tudo começou. E em Jerusalém, por causa da perseguição contra a igreja, Lucas vai dizer que todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então nós temos, a partir do capítulo 8, a informação dessa expansão, dessa pregação do Evangelho saindo de Jerusalém. Do capítulo 3 de Atos até o capítulo 7, Lucas menciona sobre o que aconteceu em Jerusalém. Depois, no capítulo 8 até o capítulo 11, metade do capítulo 11, Lucas descreve sobre a expansão do Evangelho indo para as regiões da Judéia e para as regiões de Samaria. E aí nós temos no capítulo 11, na parte final do capítulo 11, na outra metade do capítulo 11, até o final, a descrição do Evangelho chegando a Fenícia, Chipre e Antioquia. E a partir do capítulo 13 até o final do livro de Atos, nós temos o relato do Evangelho chegando aos confins da terra. Porque chega até Roma, como nós mencionamos aqui. Roma era o centro daquilo que ligava as outras regiões. Eu estou procurando aqui, irmãos, porque eu esqueci de mandar, mas seria interessante para a gente ver algumas fotos aqui. Eu acho que eu não vou conseguir, porque senão eu vou ficar parado aqui e a gente vai perder tempo. Mas eu tinha algumas fotos para algumas imagens aqui para mostrar para os irmãos, justamente da localização, né? Dessa expansão do Evangelho que começa em Jerusalém, se expande um pouquinho mais, vai para a Judéia que ficava embaixo, Samaria que ficava em cima, então expande, depois vai para Antioquia que está um pouco mais acima, e depois de Antioquia vai para Chipre, vai para a região ali próxima à Ásia e chega até Roma, onde nós, o pouco que conhecemos de geografia aí, sabemos. Então, uma região muito vasta daquilo que aconteceu com a igreja primitiva e que, na verdade, o que a gente está observando aqui é justamente o cumprimento desse sinal dito por Jesus lá em Mateus capítulo 24, de que antes do fim, o evangelho seria pregado em todo o mundo para testemunho de todas as nações. Isso de fato aconteceu. E aí um detalhe é que a gente tem que lembrar, como eu já havia dito anteriormente, de que o livro de Atos foi escrito antes do ano 70. Oi. Pode ser, já ajuda, né? Então, irmãos, a gente tem aqui embaixo, assim, ó, aqui onde está mais ou menos essa pequena cor azul aqui, ó, é onde fica Jerusalém, depois Judéia embaixo, Samaria um pouco acima, aí você vai lá para aquela seta vermelha, bem na ponta dela, não, lá direita aqui, ó, isso. Ali
é mais ou menos onde ficava Antioquia. Da Antioquia, então chega lá. Cadê Roma? Aqui, ó. Lá na Itália, lá, esquerdo em cima. Itália, a botinha. Isso. Chega até ali. Veja o quão distante o evangelho foi. E isso compreendia basicamente o que os irmãos podem ver aí quando sai do zoom. Basicamente, toda essa imagem aí era o que era o domínio do Império Romano. Pegava um pouco da parte embaixo, inferior, ia um pouco ali pegando a Ásia, né? Não toda a Ásia, chegando até a Itália. Começa em Jerusalém, isso toma uma proporção muito grande, indo até os confins da terra, até aquilo que era o mundo conhecido daqueles dias. Obrigado, Helder. Paulo, quando escreve para os Colossenses, no capítulo 1, versículos 5 e 6, escreveu dizendo assim: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Toda aquela região que os irmãos viram, compreende aí cerca de mais ou menos, ou um pouco mais de 2.300 quilômetros. E Paulo chegou até Roma a navio, porque tudo era limitado, a pé, a cavalo, mas o evangelho, de fato, se expandiu, e este sinal do que Jesus disse no versículo 14 de Mateus 24, de fato se cumpre. Aqui um comentarista falando sobre o texto que a gente mencionou de Colossenses, diz que os Colossenses, ou a carta aos Colossenses, foi escrita em aproximadamente 62 depois de Cristo, 8 anos antes de Jerusalém ser destruída. Paulo não queria dizer que o evangelho havia sido pregado em todos os cantos do globo. Ele estava se referindo ao mundo conhecido na época, às regiões em torno do mar Mediterrâneo. O evangelho, de fato, foi pregado em todo aquele mundo no primeiro século, antes mesmo da queda de Jerusalém. Isso é impressionante, irmãos, porque, basicamente, pelas limitações da navegação, do transporte, da tecnologia, etc., nós temos aí num período de 30 anos o evangelho chegando ou percorrendo mais de 2.300 quilômetros. Em 30 anos, naqueles dias, o que Jesus disse, de fato, se cumpriu. É tanto que, depois do evangelho chegar até Roma, o que acontece é que no ano 70, o que vem sobre Jerusalém é a sua destruição e também do templo. Mais um desses sinais que Jesus disse e que, à luz da história, nós observamos ter se cumprido. Porém, nós temos uma outra parte importante aqui daquilo que Jesus disse. No capítulo 24, versículo 14, aí, veja que Jesus diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Então observamos que isso se cumpriu. E principalmente através do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi talvez o maior missionário, né? E dedica a vida e viveu integralmente para isso, ao ponto que em 30 anos, e na verdade creio eu que até menos do que isso, chegou aos confins da terra. Mas, voltando aí para o versículo, né? A parte final, Jesus menciona sobre um propósito, uma finalidade do evangelho chegar aos confins da terra.
E ele diz que isto era para testemunho a todas as nações, e aí sim viria o fim. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo é que o evangelho em todo o mundo tinha como propósito servir de testemunho. E o que significa ser testemunha? Em Atos, a gente encontrou isso lá no capítulo 1, versículo 8, se lembram? E recebereis o Espírito Santo, sereis as minhas testemunhas. Então, esta palavra, o comentarista diz que tem um duplo significado. Primeiro, refere-se à pessoa que presenciou um ato ou acontecimento. E em segundo, se refere à pessoa que apresenta um testemunho no qual defende ou promove uma causa. No caso dos discípulos, eles eram testemunhas tanto em um sentido quanto em outro. Por quê? Eles tanto presenciaram a ressurreição de Jesus, o ministério de Jesus, quanto também eles apresentaram testemunho do qual eles defenderam e promoveram a causa. Só que isto não está, ou a ideia aqui de testemunho, Jesus utiliza se referindo a todas as nações que ouviriam do Evangelho. Então, em que sentido que essa palavra se aplica? De que o propósito da pregação do Evangelho era para que todos testificassem, tivessem evidências por meio da pregação do Evangelho de que Cristo é o único Senhor e Salvador. Por que aquelas pessoas daqueles dias iriam ouvir a pregação do Evangelho em toda a região que o Império Romano dominava? Para que eles pudessem testificar, ter evidências de que Cristo era o único Senhor e Salvador. E a pergunta que a gente faz é por que eles precisavam testificar e ter estas evidências através da pregação do Evangelho? Abra em Marcos 16, versículo 15. Nós mencionamos essa passagem anteriormente, mas a gente vai enfatizar aqui um detalhe interessante. Marcos 16, versículos 15 e 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Agora olha o versículo 16, que diz. Qual é o propósito da pregação do Evangelho? Quem pode dizer? São duas coisas. Uma positiva, outra negativa. Isso. Você falou apenas do aspecto positivo, Sueli, que é crer, né? E automaticamente você é batizado, e isso, em outras palavras, quem crê é salvo. Mas o aspecto negativo é não apenas crer, porque existem aqueles que não creem. E os que não creem são condenados. Quem crer e for batizado será salvo. E aí a gente já mencionou isso aqui em outras ocasiões. Eu creio que os irmãos entendem assim, mas vale a pena explicar. Jesus não está dizendo que para alguém ser salvo é necessário ele também ser batizado, certo? Mas porque batismo é o que simboliza aquilo que como que eu posso dizer, né? É aquilo que, de maneira externa, diz que a pessoa que está sendo ou recebendo o batismo foi convertida, crê em Cristo Jesus e etc. Então, crer é uma questão interna, que é o que é mais importante, crer em Jesus Cristo.
E o batismo é a questão externa, que simboliza tudo isso que aconteceu. Quem crê e for batizado será salvo. O objetivo da pregação do Evangelho é falar de Cristo para que as pessoas sejam salvas. Porém, há aqueles que não creem em Cristo Jesus, e quem não crê em Cristo Jesus é condenado. Mateus, capítulo 13, versículo 10, também fala um pouco a respeito dessa ideia que a gente está aqui considerando e acabamos de ver em Marcos. Mateus, capítulo de número 13. A partir do verso 10. Diz aí o texto. Então se aproximaram os discípulos e lhes perguntaram: por que falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. A vós outros aqui, Jesus está se referindo a os escolhidos, né? Não necessariamente aos discípulos. Mas àqueles, ou seja, os que não são escolhidos, não lhes é isso concedido. 12. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem. Olha que interessante isso aqui. Isso tem relação com o que a gente entendeu do que significa ou do que é o objetivo da pregação. É para que testifiquem e tenham uma evidência. Só que mesmo tendo a evidência, vendo, não veem. Mas a evidência está lá. Vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Então, irmãos, qual foi a necessidade do Evangelho ter sido pregado até os confins da terra, até aonde se limitava o que se conhecia naquela época, para servir de testemunho de que Jesus Cristo é Senhor? Para poder não só dizer sobre isso, mas inclusive salvar ou condenar quem não crê e quem rejeitar. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. E aí Jesus encerra dizendo: aí sim virá o fim. Então só depois de todos esses 7 sinais é que o fim dará início. E aí a partir do versículo 15, nós temos uma série de outras coisas que Jesus vai dizer do que aconteceria prestes à destruição de Jerusalém e do templo no ano 70. Mas antes disso, outros sinais que não necessariamente estavam tão próximos quanto esses que nós vamos ver a partir do versículo 15. Para a gente concluir, então, a destruição do templo de Jerusalém e da cidade só ocorreria, ou melhor dizendo, né? Isso só aconteceria, estaria prestes a acontecer depois de todas estas outras coisas que nós mencionamos aqui se cumprissem. Inclusive, a última delas, a pregação em todo mundo conhecido até os confins da terra.
para a gente fazer aquilo que eu falei que nós faríamos posteriormente, nós encontramos uma divisão aqui até que clara. Se os irmãos olharem, os sinais que os discípulos perguntam, pedem a Jesus para que pudesse dizer, começa a partir do verso 4. Quando Jesus começa dizendo, vede que ninguém vos engane, e é a partir do versículo 5, então ele declara quais sinais seriam esses. Do versículo 4 até o versículo 8, porque o versículo 8 encerra dizendo, tudo isso é o princípio das dores. Então, do versículo 4 ao versículo 8, esses sinais todos aí marcam o que é chamado de princípio das dores. Pessoas que diriam ser Cristo para enganar, pessoas ouviriam falar de guerras e rumores de guerras, revoluções, nação se levantando contra a nação, fomes, terremotos, tudo isso marcaria o princípio das dores. Do versículo 9 ao versículo 14, nós temos o que é chamado de princípio do fim. Então, não é o fim. O fim começa no versículo 15. Mas, do versículo 9 ao 14, nós temos tribulação, ódio contra os cristãos, perseguição, morte, ódio, traição, etc. Nós temos falsos profetas se levantando, nós temos a multiplicação da iniquidade e o esfriamento do amor, e por fim nós temos a pregação do Evangelho. Temos essas duas divisões maiores que abarcam esses 7 primeiros sinais. O princípio das dores e o princípio do fim, ou aquilo que acontecerá antes do fim. E a partir do versículo 15, aí nós temos a descrição do que realmente será o fim, e aí estaria próximo, mas muito próximo, da volta de Jesus Cristo. O que vale nós aqui repetirmos, irmãos, é a respeito desse último sinal, a pregação do reino, pregação do evangelho do reino, como algo que talvez para aqueles dias seria impossível de se cumprir. Mas assim como os 6 outros sinais se cumpriram, este também não foi impossível para Deus cumprir e de fato trazer aquilo que nós vimos no estudo passado, que é uma sombra do juízo final. O que aconteceu sobre Jerusalém é uma sombra, uma figura do que vai acontecer quando Jesus estiver para voltar. Deus trouxe o juízo sobre aquela nação, sobre aquela geração que matou os profetas, mas bem como matou o próprio Filho de Deus. E, nesse sentido, a gente observa mais um sinal que, à luz das Escrituras e também de algumas informações que nós temos na história, provam para nós que o que Deus diz não é impossível dele se cumprir. Hoje está tudo bem. Está tudo mostrando que certas coisas são impossíveis de acontecer, mas daqui para ali elas mudam e os planos de Deus se cumprem como tem se cumprido. A gente mencionou, acho que no estudo passado, sobre, por exemplo, o que aconteceu nesses últimos anos, né, em relação à pandemia. Algo nunca pensado, nunca imaginado e rapidamente afetou todo o mundo e a gente não esperava por isso. Então, de fato, o que Deus promete que vai acontecer, ainda que pareça impossível, ainda que tudo mostre que vai ser diferente do que Jesus, do que Deus falou na sua palavra, isso não é empecilho, mas Deus move o que tiver que mover para que a sua vontade se cumpra e aconteça. Pois não.
naufrágios. Muito bom o que você falou, porque assim, eu entendo que alguém teve essa coragem e chegou onde chegou. É lógico que pela graça de Deus, não tem como a gente excluir isso, mas porque entendeu, foi tocado, sabe? Despertado. Sabe quando a gente é despertado? E aí o que antes você não tinha enxergado e nunca tinha sido atraído, agora você está. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Que nós precisamos orar, né? É uma questão prática. A gente precisa orar para Deus despertar o nosso coração, nos fazer enxergar essa necessidade que talvez passou no coração do apóstolo Paulo. Eu preciso pregar o Evangelho. Eu preciso ir até onde eu puder chegar. E aí, irmãos, desculpa, qual que é o sentimento que se tinha antigamente? Não, eu não nasci para ser missionário. Eu não fui chamado para ir lá para o Iraque. Hoje, irmãos, esse argumento não é válido. Você não precisa ir no Iraque. Você vai lá virtualmente. Aí um detalhe. Hoje, irmãos, com a facilidade que nós temos, eu lembro, isso na minha época já tinha suas facilidades, né? Mas na geração aí, talvez dos pais dos irmãos, talvez isso já era dessa forma. Mas eu lembro que na minha infância, muitas vezes ia a minha mãe numa bicicleta, a minha irmã com ela, e o meu pai em outra bicicleta e eu com ele, para ir na igreja, para ir em outro lugar. Não tinha dificuldade. Hoje a gente tem carro, hoje a gente tem facilidade, hoje a gente tem tudo. E aí olha como que são os nossos trabalhos, por exemplo, de meio de semana. Olha como que é o nosso envolvimento nas coisas de Deus, que a gente não precisa nem sair da nossa cidade. Nós estamos limitando a igreja. E às vezes a gente faz pouco. Por quê? Talvez essa chama que foi gerada no coração do apóstolo Paulo é algo que ainda não foi gerado porque a gente está acomodado e precisa pedir a Deus e ser movido, se inteirar mais a respeito dessas coisas, ver, né, pregações a respeito disso, porque querendo ou não, a gente é inflamado a querer fazer muito mais do que a gente faz, porque o sentimento é esse, de vergonha. A gente faz muito pouco. Qual que é a nossa relevância para que a pregação do Evangelho alcance por meio de nós, humanamente falando, 2.300 quilômetros? Aí antes que eu esqueça, depois se você não esquecer também, eu pensei que numa questão, né, porque o Vitor falou sobre as dificuldades que Paulo enfrentou, isso me chamou minha atenção, porque ele disse assim, que provavelmente o que levou o apóstolo Paulo a percorrer tanto caminho foi esse desejo, essa vontade, sim. Mas a gente não pode desconsiderar que uma forma que Deus fez com que Paulo chegasse a Roma foi por meio do quê? Preso por quê? Foi perseguido, foi preso e morto. Ou seja, irmãos, por meio da dificuldade, nós faremos aquilo que por muitas vezes a gente não faz quando a gente está na nossa zona de conforto. É por isso que tem alguns que até entendem, e eu sinceramente não sei se está certo, alguns até entendem que, por exemplo, o Evangelho saiu de Jerusalém por causa da perseguição. Pode ser que sim,
Mas a gente não pode dizer que foi só por isso e que foi por causa que os discípulos estavam lá de braços cruzados. Mas o que é o ponto? É em meio à dificuldade que muitas vezes nós vamos a determinados lugares que nós não iríamos se não fosse pelas dificuldades. E aí a gente fica pensando assim, por que Deus está permitindo eu passar por uma dor tão difícil? Não pergunta? Meus irmãos, tem tudo a ver com o reino de Deus, com a história e o plano de redenção ou de salvação. E o problema é que a gente acha que tudo gira em torno de nós, mas não. Deus vai usar a minha dor, a sua dor, uma situação difícil, em que a gente não imagina como, mas através disso, o Evangelho e o plano de Deus de salvação para pessoas vão se cumprir. E pode ser que a gente nunca saiba, e não tem problema, porque a glória de Deus e a nossa não existe nenhuma. Já parou para pensar nisso? É por meio da dificuldade que Deus vai nos usar? Fala, Vitor. Sim. Irmãos, e é, é muito válido a gente fazer essa reflexão, porque se nós não estamos com o nosso coração inflamado pelas coisas de Deus, significa muita coisa. A respeito de como que está, né, a nossa vida, a nossa compreensão. A gente tem que dedicar mais às coisas de Deus. Ah, como? Você não precisa ir lá para o Iraque. Se Deus te chamar, vai. Mas às vezes não vai te chamar. Deus, por meio da pandemia, onde muita gente passou dificuldade, ficou mal, enfermo, perdeu a vida, mas nós temos isso como um meio aonde, pensando já na aplicação desse sinal para os nossos dias, irmãos, fala se não parece que esse sinal, se não se cumpriu, está se cumprindo. A internet hoje chega no meio da mata amazônica. Quando se tem sinal de internet. Chega. E diante dessas ferramentas todas, eu fico imagina Paulo nos nossos dias. Aonde esse cara não chegaria? De avião, de internet, Instagram. E a gente tendo tanta coisa, faz tão pouco. Nossa mente tinha que estar mais envolvida, né? A respeito de como que eu vou proclamar o Evangelho. Qual a estratégia que eu vou usar para alcançar alguém? Eu já compartilhei isso, mas só de questão de exemplo, assim, e eu estou precisando ter algumas outras estratégias. Mas eu lembro que na Lagoa Formosa, uma boa estratégia que eu percebi, não foi consciente. Eu usei a academia,
para tentar alcançar um jovem da minha igreja. E porque ele era da área da educação física e tudo mais, eu vi aquilo como uma ponte para eu me aproximar de outras pessoas. Porque, por exemplo, tinha uma cliente dele que estava com depressão. A gente treinava no mesmo horário. E eu comecei a usar esse tempo para, dentro daquilo que era possível, tentar ajudá-la. Está vendo, irmãos? São situações simples do dia a dia que a gente pode falar de Jesus. Não precisa falar de Jesus. Mencionar o nome Jesus para falar de Jesus. Mas a gente não está ligado nisso. A gente está ligado em quê? Trabalhar, dinheiro, comprar. Não necessariamente está errado, tá? Mas o nosso foco tinha que ser outra coisa. Que Deus nos dê graça, irmãos, para isso. Em nome de Jesus, porque é assim que nós vamos alcançar, né, as pessoas ao nosso redor. É dessa forma que nós vamos fazer nossa igreja crescer. Dessa forma que nós vamos ser mais relevantes. Então, aproveitando, nós temos hoje a nossa igreja apoia um trabalho missionário, que é, acho que dirigido pelo Cowboy, que os irmãos conhecem. Esse ano, pela graça de Deus, na última reunião do conselho, sem ser pauta de assunto, o conselho decidiu apoiar mais um missionário, vamos assim dizer, que é o pastor Mateus Pimpão, se lembram? Que a gente levantou uma oferta aqui para abençoar uma família lá. Então o conselho também se dispôs a ajudar esse irmão no desafio que ele está tendo. E a gente tem que se envolver cada vez mais, com o nosso bolso, com a nossa oração, com o que a gente puder, para que a gente possa ser instrumento de Deus. Então, irmãos, que isso inflame o nosso coração, Deus nos use poderosamente para a glória dele. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Estamos no 7º sinal. Próxima quinta-feira a gente entra aí naquilo que eu estava ansioso de tratar com os irmãos, porque é sobre o abominável da desolação. Aí é um estudo bem detalhado, porque a gente tem que ir lá para o Antigo Testamento para entender esse negócio de abominável da desolação, mas espero que a gente entenda isso aí e observe, à luz da história, que isso se cumpriu também antes da destruição do Templo de Jerusalém. Vamos ficar de pé? Vamos orar, encerrando. Bruna, ora para nós encerrando, por favor. Amém. Deus abençoe, irmãos.